Existe uma noite que ainda não chegou, mas ela está chegando. Uma noite diferente de tudo que a humanidade já viveu. Uma noite que não vai terminar em amanhecer comum. Uma noite que vai dividir a história em dois pedaços, o antes e o depois. O mundo como ele é, e o mundo como ele jamais mais será. E o mais perturbador de tudo, ela foi descrita, com detalhes, há quase 2000 anos. Um homem chamado João estava exilado numa ilha rochosa, no meio do mar Egeu, longe de tudo e de todos. Ele não tinha nada além da roupa no corpo e da fé no coração. E foi exatamente lá, naquele isolamento absoluto, que o céu se abriu para ele. O que João viu naquela ilha, e o que ele escreveu depois, é o documento mais enigmático, mais assustador e mais esperançoso que já existiu. É o livro do Apocalipse. E ele fala de você. Fala do mundo em que você vive. Fala da hora em que estamos. Fique até o fim, porque o que você vai descobrir aqui vai mudar a forma como você enxerga cada dia que ainda resta. Parte 1. O homem que viu o inimaginável. João tinha cerca de 90 anos quando foi exilado na ilha de Patmos. Ele era o último dos apóstolos ainda vivo. Tinha caminhado ao lado de Jesus. Tinha estado na última ceia. Tinha visto a crucificação com os próprios olhos. E depois de décadas pregando o evangelho por todo o Império Romano, o imperador Domiciano o mandou prender. Eles tentaram matar João antes. Jogaram ele numa caldeira de óleo fervente. E ele saiu ileso. Então decidiram que a melhor punição seria o esquecimento. Mandar ele para a ilha mais remota, mais árida, mais isolada que existia. Patmos, uma pedra no meio do mar. O plano era simples, que ninguém mais ouvisse a voz de João. Mas Deus tinha outros planos. Era um domingo, o dia do Senhor. João estava em oração quando, de repente, ouviu uma voz atrás de si. Uma voz como o som de muitas águas. Como um trovão que fala palavras. Como um trompete que explode no silêncio. João se virou, e o que ele viu o jogou no chão como um homem morto. Não temas, disse a voz. Eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse 1 versículo 17 e 18. Era Jesus, mas não o Jesus humilde que João conhecera. Era o Cristo glorificado, o Cristo eterno, os olhos como chamas de fogo, os pés como bronze em brasa, o rosto resplandecendo como o sol em todo o seu fulgor. E ele tinha uma mensagem, não apenas para João, para a humanidade inteira. Escreve as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Apocalipse 1 versículo 19. João pegou a pena e começou a escrever. O que surgiu daquelas páginas foi o mapa mais detalhado do fim dos tempos que existe. Uma revelação que atravessou séculos, que sobreviveu a perseguições, que foi proibida, queimada, distorcida, e que ainda assim chegou até hoje completamente intacta. E ela está apontando para agora. Parte 2. As 7 igrejas e o retrato do nosso tempo antes de abrir os selos. Antes de soar as trombetas. Antes de revelar as visões mais devastadoras que qualquer olho humano já contemplou, Jesus fez uma coisa específica. Ele falou sobre a igreja. 7 cartas para 7 igrejas reais que existiam na Ásia Menor. 7 comunidades de crentes. 7 retratos espirituais que, juntos, formam um mapa do estado da humanidade religiosa. E um desses retratos nos arrepia até o osso. A 7ª carta, a última, a carta para a igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3 versículo 15 e 16. Leia de novo. Não frio, não quente, morno. Uma civilização que tem igrejas em cada esquina mas vive como se Deus não existisse. Uma geração que conhece todos os versículos mas não pratica nenhum. Uma cultura que usa o nome de Deus nas músicas, nas redes sociais, nas frases de efeito, mas que virou as costas para ele na hora de tomar as decisões que realmente importam. Isso é Laodiceia, e isso é o nosso tempo. Mas a carta não termina no julgamento. Ela termina com uma das imagens mais poderosas do livro inteiro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo.
Apocalipse 3 versículo 20. Jesus não arromba. Ele bate. Ele está do lado de fora, esperando, não de braços cruzados, cheio de impaciência, mas com a paciência de quem ama, com a persistência de quem não desiste. E essa cena, Jesus batendo na porta de um coração que se fechou, é a cena do nosso tempo. É o chamado que precede a virada. É o último convite antes do relógio chegar ao fim. Porque depois que o relógio para, as portas não abrem mais de dentro para fora. Elas se abrem de fora para dentro. E o que entra então não é misericórdia. Parte 3. O livro selado e o único que pode abri-lo. João foi levado ao céu em visão. E o que ele viu lá em cima não era o que a maioria das pessoas imagina quando pensa em paraíso. Não era tranquilidade silenciosa. Não era paz vazia. Era um trono. Um trono que irradiava luz como jaspe e cornalina. Rodeado por um arco-íris esmeralda. Em volta do trono, 24 anciãos com coroas de ouro. 4 seres viventes cheios de olhos por dentro e por fora, que não paravam de dizer, dia e noite, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4 versículo 8. E então João viu algo na mão direita de Deus. Um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E um anjo proclamou em voz alta: quem é digno de abrir o livro e de soltar os seus selos? Apocalipse 5 versículo 2. Silêncio. No céu e na terra e debaixo da terra, ninguém se moveu. Ninguém era digno, nenhum anjo, nenhum profeta, nenhum rei, nenhum ser criado em toda a extensão do universo tinha autoridade suficiente para pegar aquele livro e abrir o que estava escrito. João começou a chorar. Ele sabia o que estava em jogo. Aquele livro continha o destino do mundo. Continha a história que ainda estava por acontecer. Continha o plano final de Deus para a redenção e o julgamento da humanidade. E se ninguém abrisse, o que aconteceria? O mundo continuaria perdido? O mal continuaria vencendo? A injustiça continuaria sem resposta? Mas então um dos anciãos se inclinou para João e disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, habilitando-se a abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5 versículo 5. João ergueu o olhar. E não viu um leão. Viu um cordeiro, em pé, como se tivesse sido morto, com as marcas das feridas ainda visíveis. O cordeiro que havia sido sacrificado antes mesmo da fundação do mundo. O único ser no universo inteiro que pagou o preço necessário para ter autoridade sobre o destino da criação. Jesus se aproximou do trono. Pegou o livro, e o céu explodiu, e cantava um novo cântico, dizendo: és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5 versículo 9. Esse momento, o cordeiro pegando o livro, é o momento mais importante da história cósmica. É o instante em que fica claro que o sofrimento de Jesus não foi uma tragédia. Foi uma vitória. Foi o ato que qualificou o único ser no universo a abrir o mistério que estava selado desde o princípio. E quando ele abre os selos, o que se revela não é agradável. Parte 4. Os 4 cavaleiros e os sinais que já estão entre nós. Primeiro selo. Um cavalo branco. O cavaleiro tem um arco e uma coroa. Ele sai vencendo e para vencer. Muitos estudiosos bíblicos identificam esse cavaleiro como o símbolo do anticristo, ou do espírito do engano que precede o anticristo. Uma força que conquista não pela guerra aberta, mas pela sedução, pela mentira, pela aparência de paz. Segundo selo. Um cavalo vermelho. Ao cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Guerra. Não guerra de um país contra outro apenas. Guerra de irmão contra irmão. Conflito que sangra dentro das famílias, dentro das comunidades, dentro dos corações. O ódio que se normaliza. A violência que vira entretenimento. Terceiro selo. Um cavalo preto. O cavaleiro tem uma balança na mão. Uma voz diz: 1/4 de trigo por 1 denário, e 3/4 de cevada por 1 denário. Apocalipse 6 versículo 6. Escassez. Inflação. O trabalhador que labuta o dia inteiro e mal consegue comprar o pão. O sistema econômico que concentra nas mãos de poucos o que deveria pertencer a todos. Quarto selo.
Um cavalo amarelo esverdeado. O nome do cavaleiro é Morte. E o Hades o segue. E foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, com fome, com mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Apocalipse 6 versículo 8. Olhe ao redor. Não estou dizendo que o Apocalipse já começou. O que estou dizendo é que os padrões estão se formando. As condições estão se criando. As peças estão sendo colocadas no tabuleiro. Isso não é coincidência profética. É o processo. É o caminho. Os cavaleiros não chegam de repente. Eles chegam gradualmente. Primeiro uma sombra, depois o vulto, depois o som dos cascos. E então, eles estão aqui. Mas antes que os últimos selos sejam abertos, João vê algo que muda completamente o tom da narrativa. Um parêntese de misericórdia. Parte 5, os 144.000 e a multidão que ninguém pode contar entre o sexto e o sétimo selo, o relato para. Como se Deus dissesse, espera. Antes de continuar, precisa ver isso. João vê 4 anjos segurando os 4 ventos da terra, impedindo que o vento sopre, segurando o julgamento. E outro anjo sobe pelo oriente com o selo do Deus vivo, e clama em voz alta: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus nas suas testas. Apocalipse 7 versículo 3. 144.000. 12.000 de cada tribo de Israel. Selados, protegidos, marcados para uma missão que vai atravessar a tribulação. Há muita discussão sobre quem são esses 144.000. Alguns interpretam literalmente, judeus étnicos. Outros interpretam de forma simbólica, o povo de Deus em plenitude, o número 12 elevado ao cubo, representando completude e perfeição. Mas o que vem depois dos 144.000 é ainda mais impressionante. Depois destas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Apocalipse 7 versículo 9. Uma multidão que ninguém pode contar, de toda nação, de toda língua, de toda cultura, de toda época da história. Pessoas que passaram pela tribulação e foram fiéis. Pessoas que escolheram o Cordeiro quando o mundo inteiro estava escolhendo o contrário. Pessoas que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e elas ficaram brancas. E então vem uma das promessas mais belas de todo o livro sagrado. Não terão mais fome, nem sede, o sol não os atingirá, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7 versículo 16-17. Guarda esse versículo, porque ele é o coração de tudo. No meio de toda a devastação, de todo o julgamento, de toda a intensidade profética, esse é o destino final do povo de Deus. Não o sofrimento, não o medo, a fonte, a vida, a lágrima enxugada pela mão do próprio Deus. Parte 6, as trombetas e o mundo que começa a ruir. O sétimo selo é aberto, e há silêncio no céu por cerca de meia hora. Pensa nisso, o céu que nunca para, os seres viventes que nunca dormem, os anjos que nunca se calam, a adoração que nunca cessa, parou. Silêncio absoluto, como se toda a criação estivesse prendendo a respiração. Então os 7 anjos se apresentaram diante de Deus, e a cada um foi dada uma trombeta. O que se segue é uma sequência de julgamentos que aumentam progressivamente em intensidade e alcance. Primeira trombeta: granizo e fogo misturados com sangue. 1/3 da terra queimada. Segunda trombeta: algo como uma grande montanha em chamas lançada ao mar. 1/3 do mar vira sangue. 1/3 dos seres do mar morre. 1/3 dos navios é destruído. Terceira trombeta: uma grande estrela chamada Absinto cai sobre os rios. 1/3 das águas amarga. Muitos homens morrem. Quarta trombeta: 1/3 do sol, da lua e das estrelas é atingido. 1/3 do dia sem luz. 1/3 da noite sem luz. E então uma águia voa pelo meio do céu, clamando em voz alta: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa dos outros sons de trombeta dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Apocalipse 8 versículo 13. 3 vezes, ai, 3 julgamentos que ainda estão por vir. A quinta trombeta abre o abismo.
Fumaça sobe como de uma grande fornalha. E da fumaça saem criaturas que parecem gafanhotos, mas têm o poder de escorpiões. Elas não atacam as plantas. Atacam os homens que não têm o selo de Deus. Não para matá-los, mas para torturá-los por 5 meses. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a encontrarão. Desejará morrer, e a morte fugirá deles. Apocalipse 9 versículo 6. Pense no que isso significa. Uma tortura tão intensa que a morte seria bem-vinda. E ela não vem. A sexta trombeta solta 4 anjos que estavam presos no grande rio Eufrates. E um exército de 200 milhões de cavaleiros é mobilizado. 1/3 da humanidade é morto. E mesmo assim, mesmo depois de tudo isso, o texto diz algo que deveria nos sacudir até a alma. E os restantes dos homens, os que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos. Apocalipse 9 versículo 20. Eles não se arrependeram. Isso é perturbador. Isso mostra que o problema nunca foi a falta de evidência. O problema é o coração endurecido. A vontade que se recusa. O orgulho que prefere a destruição ao arrependimento. O julgamento de Deus não é para destruir os homens. É para despertar os que ainda podem ser despertados. É a misericórdia disfarçada de terremoto. É o amor que sacode o que não pode ser abalado para revelar o que permanece. Parte 7. O Anticristo, a besta e a marca. Chegamos à parte que mais fascina e mais amedronta as pessoas. A besta. João vê um animal subindo do mar. 10 chifres. 7 cabeças. Coroas nos chifres. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Parece um leopardo, com patas de urso e boca de leão. O dragão, que é Satanás, lhe deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E adora Rã o dragão, pois dera autoridade à besta, e adora Rã a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Apocalipse 13 versículo 4. A besta recebe adoração, recebe devoção, recebe o tipo de lealdade que pertence somente a Deus. E ela também recebe uma ferida. Uma das cabeças parece ter sido morta, mas a ferida se cura. E toda a terra se maravilha diante da besta. Muitos estudiosos enxergam aqui um tipo de ressurreição falsa. Uma paródia da morte e ressurreição de Cristo. O anticristo como imitação do que é real. A cópia que se apresenta como original. Depois, uma segunda besta sobe da terra. Esta age como profeta da primeira. Faz sinais e maravilhas. Faz fogo descer do céu. Engana os habitantes da terra. E então faz o que vai definir toda aquela era. E faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, e que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13 versículo 16-17. A marca 6, 6, 6. Há mais especulação em torno desse número do que de qualquer outro símbolo profético da história. Chips, tatuagens, sistemas digitais, moedas virtuais, reconhecimento facial. Cada geração projeta nos seus próprios medos e tecnologias a possibilidade dessa marca. Mas o que o texto deixa absolutamente claro é o seguinte: a marca não é só econômica. Ela é de lealdade. Quem a aceita está declarando, de forma definitiva e irrevogável, de que lado está. E o anjo que voa pelo meio do céu avisa com voz de trovão: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Apocalipse 14 versículo 9-10. Não há meio termo no Apocalipse. Nunca houve meio termo na eternidade. Parte 8, Babilônia, a Grande, e o sistema que vai cair. João vê uma mulher sentada sobre muitas águas, vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Na mão, uma taça de ouro cheia de abominações. Na testa, um nome escrito: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Apocalipse 17 versículo 5. Babilônia, não necessariamente uma cidade física, um sistema, uma filosofia, uma forma de organizar a vida sem Deus no centro. Um império espiritual construído sobre o orgulho, a luxúria, o poder e a autossuficiência. Babilônia é qualquer civilização que diz:
Eu não preciso de Deus. Eu me basto. Eu tenho tecnologia, tenho riqueza, tenho poder, tenho entretenimento. Não preciso do Criador. E Babilônia parece invencível. Ela seduz os reis. Ela embriaga as nações. Ela oferece conforto, prazer e segurança. Ela promete tudo. Mas então vem um anjo com grande poder. Sua glória ilumina a terra. E ele grita: caiu, caiu a grande Babilônia. Tornou-se morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo. Apocalipse 18 versículo 2. Em um dia, em uma hora, em um instante, os reis da terra que fornicaram com ela e com ela se deleitaram vão chorar quando virem a fumaça de seu incêndio. Os mercadores que enriqueceram à custa dela vão se lamentar. Os que negociaram com ela vão ficar de longe, aterrorizados com o seu tormento. Porque num só hora foi destruída tão grande riqueza. Apocalipse 18 versículo 17. Um sistema inteiro, uma civilização inteira, tudo que parecia eterno, poderoso e permanente, destruído numa hora. E o céu responde com aleluia. Porque ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e vingou o sangue dos seus servos da mão dela. Apocalipse 19 versículo 2. Isso não é crueldade divina. É justiça cósmica. É o acerto final de contas que toda vítima da história estava esperando. É a resposta ao choro de todos que sofreram injustiça e perguntaram: até quando, Senhor? Até quando? Parte 9. O rei que volta e a batalha que encerra tudo. O céu se abre, e aparece um cavalo branco. Mas esse não é o cavaleiro do primeiro selo. Esse é diferente. Completamente diferente. E o que estava montado chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, e sobre a sua cabeça há muitos diademas. Apocalipse 19 versículo 11-12. Os exércitos do céu o seguem, montados em cavalos brancos, vestidos de linho branco, puro. Da boca dele sai uma espada afiada para ferir as nações. E ele tem um nome escrito na roupa e na coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19 versículo 16. Este é o momento que toda a criação estava esperando desde que o pecado entrou no mundo. Este é o rei voltando para reclamar o que é seu. Este é Jesus, não o bebê de Belém, não o pregador itinerante da Galileia, não o homem na cruz, mas o Rei eterno com toda a autoridade do universo em suas mãos. A besta e o falso profeta são capturados, lançados vivos no lago de fogo. O dragão, Satanás, é preso por 1000 anos. E começa o reinado de 1000 anos. O milênio, Cristo governando sobre a terra. A paz que os profetas prometeram. O lobo habitando com o cordeiro. A criança brincando sobre o buraco da víbora. A terra cheia do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. Isso não é metáfora vazia. É promessa concreta de um Deus que cumpre tudo o que fala. Mas o milênio não é o fim. Depois dos 1000 anos, Satanás é solto por um breve período. Tenta mais uma vez enganar as nações. Tenta mais uma vez reunir exército contra a cidade amada. E fogo desce do céu. E o diabo é lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E então vem o julgamento final. Parte 10. O grande trono branco e o livro da vida. Um grande trono branco. E aquele que estava assentado nele, diante de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. Os mortos, grandes e pequenos, estão diante do trono. Livros são abertos. E outro livro é aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20 versículo 12. Cada palavra dita. Cada ação tomada. Cada escolha feita. Cada momento em que o amor foi negado ou oferecido. Cada vez que se escolheu a luz ou a escuridão. Tudo escrito. Tudo lembrado. Tudo avaliado com perfeita justiça. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20 versículo 15. Esta é a cena mais solene de todo o livro. Esta é a razão pela qual o Apocalipse importa. Não como curiosidade intelectual, não como material para especulação teológica. Como realidade futura que afeta cada decisão que você toma hoje. O seu nome está no livro da vida? Essa é a única pergunta que realmente importa.
não a sua conta bancária, não a sua reputação, não as suas conquistas, o seu nome, no livro que vai ser aberto naquele dia. Parte 11. A nova criação e o lar que nunca existiu antes, mas o Apocalipse não termina no julgamento. Ele termina em beleza. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia mais. Apocalipse 21 versículo 1. Tudo novo. Não remendado, não restaurado, novo. A criação inteira renovada de dentro para fora. Sem a maldição do pecado. Sem a sombra da morte. Sem a dor que contamina cada alegria desse mundo. E então desce do céu a nova Jerusalém, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Apocalipse 21 versículo 2. Uma cidade de luz, construída sobre 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos. 12 portas de pérolas com os nomes das 12 tribos de Israel. As ruas de ouro puro, transparente como vidro. O rio da água da vida, límpido como cristal, procedendo do trono de Deus e do Cordeiro. E na cidade, não há templo. Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é o seu templo, assim como o Cordeiro. Apocalipse 21 versículo 22. Não precisa de templo porque Deus mesmo está lá. A presença que os sacerdotes buscavam no Santo dos Santos. A presença que Moisés queria ver e não pôde. A presença que fez João cair como morto na ilha de Patmos. Essa presença, cara a cara, sem véu, sem intermediário, sem distância, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21 versículo 4. Cada lágrima que você já chorou, cada noite que foi longa demais, cada perda que pareceu insuportável, cada injustiça que ficou sem resposta aqui, Deus mesmo vai limpar, com a mão do Criador que te fez, com o amor do Pai que te conhece pelo nome. Isso é o fim do Apocalipse. Não a destruição, a restauração, não o desespero, a esperança, não a morte, a vida, abundante, eterna, plena. Parte 12. A última noite. O que você vai fazer com isso? Voltemos ao começo. Existe uma noite que ainda não chegou, mas as sombras dela já estão aparecendo. Os padrões estão se formando. As condições estão se criando. E o Espírito Santo está se movendo sobre a face da humanidade com urgência crescente, chamando os que têm ouvidos para ouvir. O Apocalipse não foi escrito para assustar. Foi escrito para preparar. Não é um livro de terror cósmico. É um livro de revelação. A própria palavra, Apocalipse, significa revelação. Tirar o véu. Mostrar o que está escondido. Revelar a realidade que existe por trás da realidade que vemos. E a realidade por trás de tudo é essa: existe um Deus que governa, que não abandonou a criação, que tem um plano, que vai cumprir cada palavra que prometeu, e que está chamando cada ser humano, até o último momento, a fazer uma escolha. O Espírito e a esposa dizem: vem. E o que ouve, diga: vem. E o que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22 versículo 17. Essa é a última oferta do último livro da Bíblia. Não um ultimato frio, um convite ardente. A porta ainda está aberta. Jesus ainda está batendo. A água ainda está disponível. Mas nenhuma noite dura para sempre. E quando amanhecer aquele dia, o dia que João viu na ilha de Patmos, o dia que os profetas anunciaram, o dia que toda a criação está esperando, não haverá mais tempo para decidir. A decisão que você toma hoje, nessa vida, nesse mundo, com os recursos e a graça que Deus lhe deu, essa decisão vai definir onde você estará quando o livro for aberto e os nomes forem lidos. Você está preparado para aquela noite? Não como quem tem medo, mas como quem espera, como quem antecipa, como quem vive cada dia com a consciência de que está de passagem, e que o melhor ainda está por vir. Eis que venho em breve, diz o Senhor Jesus. Apocalipse 22 versículo 7. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22 versículo 20. Que essa mensagem encontre você onde você está. Que ela fale ao que precisa ser falado. Que ela acenda o que precisa ser acendido. E que, quando aquela última noite finalmente chegar, você esteja entre os que esperam com alegria, e não entre os que foram pegos de surpresa.
baseado no livro do Apocalipse, nas escrituras sagradas e na tradição profética cristã. Todas as citações bíblicas foram preservadas com fidelidade ao texto original.